morte é uma viagem sem volta, um caminho que todos vão percorrer, mas que ninguém sabe como. Alguns acreditam que ela é o ponto final, outros que ela não representa o fim da nossa existência. Porém, isso nunca foi comprovado cientificamente. E já que estamos falando de morte e esse é um canal de ciência, nesse vídeo vamos investigar o que a ciência sabe sobre a morte e o que acontece com o seu corpo depois de morrer. E você vai descobrir que esse é um processo muito mais vivo do que você imagina. Antes de mais nada, o que é morrer? A perda total da consciência, a falência de todos os órgãos, a lise das células corporais, o cessar da entrada de energia de um sistema? Segundo a ciência, morte é a impossibilidade orgânica de manter o processo homeostático, ou seja, o processo pelo qual o organismo mantém as condições necessárias para a vida. Por exemplo, a regulação normal da temperatura no nosso corpo. Logo, se trata do fim de um organismo vivo que surgiu após o seu nascimento. Porém, a morte não é um evento, e sim um processo. Unhas e cabelos podem continuar crescendo mesmo após o coração parar, e a pele pode ser retirada e transplantada após 24 horas do último batimento cardíaco. Portanto, o interesse não é determinar se todas as células estão mortas, mas sim o ponto de não retorno, o fim do organismo biológico como um sistema integrado de tecidos e células que trabalhavam juntos. Morrer é um verbo. Estar morto é um estado que acontece depois da morte. A morte está entre o morrer e o estar morto. Está no fim do morrer e no princípio de estar morto. Logo, se a morte é um processo, como ela acontece de hora em hora? Um estudo de 2013 mostrou que ratos entraram em um estado hiperalerta justamente antes de morrer. Então, cientistas têm a hipótese de que experiências de quase morte são causadas por uma redução do fluxo sanguíneo acompanhado do comportamento elétrico anormal dentro do cérebro, como uma onda de disparos elétricos em um cérebro prestes a morrer. O cérebro mantém a consciência por cerca de 2 a 20 segundos após a parada do coração, tempo no qual o córtex cerebral consegue se sustentar sem oxigênio. Se isso realmente se aplica a humanos, não foi possível provar por questões, como eu posso dizer, éticas. Vamos focar agora em um corpo 100% morto, sem pulso, sem respiração, sem reflexos e sem movimentação da pupila. O que acontece a partir daí? Bom, essa resposta é simples. Acontece o seu like nesse vídeo e aí a gente continua. No momento da morte, todos os músculos do corpo relaxam, processo conhecido como flacidez primária. As pálpebras perdem a tensão, ocorre a dilatação das pupilas, a mandíbula pode abrir e as articulações ficam flexíveis. Os órgãos param em tempos diferentes. Os pulmões normalmente param antes mesmo do coração parar de bater completamente. E com a perda de tensão nos músculos, a pele fica flácida e os esfíncteres se liberam, o que permite a passagem de urina e fezes para fora do seu corpo. Poucos minutos após a morte, o corpo fica pálido e os lábios se tornam secos e duros à medida que o sangue drena das veias menores da pele e sua temperatura começa a cair até se igualar com a do seu ambiente ao redor. Essa queda de temperatura é chamada de algor mortis e tem importância porque o corpo esfria linearmente após a morte, com a temperatura caindo de 1 a 1,5 graus por hora. É por isso que os investigadores forenses conseguem obter a hora aproximada da morte de uma pessoa. Como não há mais bombeamento sanguíneo, a gravidade guia o sangue até áreas do corpo mais próximas do chão. Esse processo é chamado de livor mortis, e se o corpo não for perturbado, em algumas horas essas áreas exibem uma descoloração roxo-avermelhada, parecendo um hematoma por conta do acúmulo de sangue. Nessas horas acontece também o rigor mortis, o enrijecimento dos músculos do corpo, e isso sempre me gerou muita curiosidade. Por que uma pessoa morre e depois de um tempo ela fica dura? Esse processo ocorre a um nível celular e tem uma explicação muito coerente: a energia. A actina e miosina são filamentos proteicos que realizam a contração muscular, e esse processo precisa de energia em forma de ATP.
Aqui aconteceu a contração, mas para liberar e relaxar o músculo é preciso de energia, ou seja, de ATP. Só que como a pessoa morreu, não existe mais energia, então a actina não se separa da miosina e o músculo não relaxa, ficando rígido. Essa rigidez começa primeiro no rosto, desce pelo tórax até atingir mãos e pés, e conforme o tempo passa, essa rigidez se desfaz conforme as células vão morrendo. A rigidez muscular atinge o seu máximo após cerca de 12 horas e é extremamente difícil mover os membros do falecido. Os joelhos e cotovelos ficam um pouco flexionados e os dedos das mãos e pés ficam estranhamente tortos. Conforme o tempo passa, a rigidez vai se desfazendo, conforme as células vão morrendo e decompondo. O corpo começa a ficar flácido novamente em um processo que pode levar de 1 a 3 dias. Tudo depende das condições externas, como a temperatura, pois quanto mais frio, mais esse processo demora. Nesse momento, há o encolhimento da pele e isso dá a ilusão de que os cabelos e unhas do falecido estão crescendo. Isso porque o rigor mortis se desfaz na direção oposta, começando pelas mãos e pés até o rosto. Quando o processo termina, os músculos estarão todos relaxados novamente, sendo essa chamada de flacidez secundária. Paralelamente a todos os acontecimentos que eu falei, está acontecendo o processo de autólise, uma autodestruição das células, na qual a falta de oxigênio não mata as células instantaneamente. Elas continuam vivas por alguns minutos e produzindo CO2. Esse CO2 se acumula e, por ser ácido, ele rompe estruturas dentro da célula cheias de enzima. Essas enzimas começam a digerir a célula de dentro para fora. A morte da célula serve de nutriente para alimentar milhões de bactérias e fungos que vão consumir todos os órgãos e tecidos. Ao final, esse processo produz vários químicos e gases, e alguns você deve conhecer porque eles também são usados de diferentes maneiras, como o freon usado na refrigeração, o benzeno, que é um componente da gasolina, o enxofre e o tetracloreto de carbono, que já foi utilizado em extintores de incêndio até descobrirem ser tóxico. Finalmente, o que vai sobrar da carne também vai ser consumido por insetos e larvas, e se o corpo estiver na natureza, com o tempo ele se transformará em nutrientes para o solo e plantas, reiniciando o ciclo da vida. Como já disse Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A morte é a transformação de um organismo, onde células, bactérias e fungos trabalhavam juntos, tendo um fim completamente orquestrado, em que seus próprios resíduos vão servir de matérias para outros animais, plantas, bactérias e fungos, e nada será perdido ou não aproveitado, bem diferente do que nós fazemos com o nosso próprio lixo, que nem bactéria quer comer. Se você é uma pessoa curiosa e quer saber mais sobre o mundo e se divertir no processo, você já sabe, tem que se inscrever aqui no canal. Assim a gente leva a ciência cada vez mais longe desse país. E me diga aqui embaixo o que mais te surpreendeu nesse vídeo sobre morte. E se fica faltando alguma coisa, alguma pergunta, pode trazer que nós vamos conversar. Eu te vejo no próximo vídeo e até mais!